Olá, nós estamos chegando aí com você mais uma vez com o nosso Ministério Profético, né, trazendo o manual de ativação profética. E você é muito bem-vindo, você pode aí interagir conosco, você pode, né, fazer perguntas, colocar sua experiência também, que vai nos enriquecer aqui nesta live, ok? Então, nós vamos dar continuidade, né, ao curso Manual de Ativação Profética e nós vamos prosseguir, né, de onde nós paramos. E nós estávamos falando sobre o evangelismo profético. E eu estou aqui com o pastor Valdinei. Boa noite a todos. Bem, nós vimos que o profético para evangelizar vai ser uma ferramenta tremenda, né? E muitos já estão usando essa ferramenta e nós aqui da CCA estamos aprendendo porque também queremos colocar em prática. E quando nós vamos profetizar, né, nas ruas, no trabalho, onde você estiver, então é recomendável que você use um tom de voz normal, né, como as pessoas falam umas com as outras, ter o cuidado, né, de sermos educados, respeitosos, e sempre ao aproximar-se de alguém pedir com licença, e se essa pessoa rejeitar, desprezar, não reagir e simplesmente dizer obrigado e sair. Então, não force uma palavra profética para ninguém, né? Tudo deve ser, né, Isso. na educação, no bom senso, na prudência, sem querer se impor a outra pessoa. E sempre demonstrar o fruto do Espírito, né? Amor, bondade, mansidão, longanimidade, né? Paciência, para que nós possamos fazer isso de uma maneira que não desagrade a outra pessoa. E lá fora o ambiente é sempre diferente do ambiente da igreja, onde a gente se sente mais empolgado. Lá fora é um pouco diferente, né? Sim, principalmente lá fora, né? É. Então, você pode ler para mim, 1 de Pedro 3, 16, 16. Primeiro aqui, 1 de Pedro. 3, 15, 16. Ah, é 15, aqui no meu está errado, 16, 16. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Então, está aí, né, a fundamento bíblico, né, que nós devemos levar em conta. E também uma coisa muito importante quando se fala em evangelismo é assumir o risco. Sempre, né? O risco está envolvido. E risco aqui é uma outra palavra, né, para fé, segundo o Dan McCollum aqui, né? Então, você não pode ativar o profético até que você não tenha dúvidas, né, de que algo vai acontecer, né, que vai resultar em algo. Então, se nós temos fé e agimos com confiança, então, né, que Deus ama as pessoas e Ele ama as pessoas, Ele quer se revelar às pessoas, né, Ele quer abençoar, Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer libertar, então nós só somos aí o instrumento, né, para levar essa graça, esse amor, essa misericórdia, esse poder de Deus para a vida das pessoas. E nós vamos acabar descobrindo que as coisas vão acontecer tão naturalmente, né? Eu sou da convicção de que até mesmo a oportunidade foi Deus que
colocou diante de você. Nada é por acaso, Não né? tem acaso com Deus, né? E então a coragem, ela não é a ausência, né, total de medo, mas ao contrário é a graça que vem do Senhor para nós superar esse medo, Sim, né? Superarmos e avançarmos e sermos usados por Deus. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, para agradar a Deus, precisa ter fé, né? A fé agrada a Deus. Então, já podemos deduzir que o oposto disso, não. É, A dúvida, a incredulidade não agrada a Deus. E aqueles que, né, creem que Ele existe, que Ele atua, que Ele está vivo, presente, atuante aqui no meio dos homens, então vai receber a sua recompensa, né? Sempre há um resultado aí na vida daqueles que creem. Tiago 2, 26. assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aqui precisamos explicar, a fé sem obras é uma coisa que dá muita discussão, né? Porque a fé é viva e, sendo viva, naturalmente ela gera atitudes. Uma fé religiosa que ela não tem vida, ela só tem aquela aparência, aquela capa de piedade, né? E as pessoas costumam fazer confusão nessa A hora, fé, né? resumindo, ela é prática. Ela Exato. age, ela faz alguma coisa. Ela não apenas fala, mas faz acontecer. Exato. Né? Vai para a atitude. Se a gente entender isso, esse princípio, né, nós vamos entender o que Tiago estava falando aqui nesse versículo, né? Então, o evangelismo é uma chamada, né, para todo cristão, todos, não exclui nenhum. Então, essas ferramentas proféticas, elas vão nos equipar para essa missão. E nós vamos aí ver que isso funciona muito melhor do que filosofia, que, né, outras coisas aí, conversa por conversa só, demagogia. Isso não vai funcionar. Agora, quando você chega para uma pessoa que você quer alcançar, né, para a fé cristã, para Jesus, e você chega nessa pessoa com o profético se manifestando, olha, é outra coisa, a pessoa vai ficar impactada, né, a palavra vai ser seguida de sinais, então aí as portas vão se abrir mais facilmente para a palavra de Deus. Na comunicação, a gente costuma dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. No evangelismo, um milagre, uma ação profética vale mais do que muita pregação, Muitos viu? sermões, né? Porque é o toque do Espírito Santo na vida da pessoa, porque é ele que convence, né? Não sou eu com a minha argumentação. É lógico que o ensino envolve muito. Também não está descartado, mas é Mas- depois, né? Mas é o A depois. porta de entrada aí é um toque sobrenatural de Deus na vida Isso. daquela pessoa, vai realmente preparar o seu coração para ouvir a palavra. Né? Interessante, Valdiva, eu fico meditando sobre essas coisas, que aquela atitude básica de qualquer ser humano, que é o aquebrantamento de coração, como uma condição sine qua non, uma condição básica, necessária para que Deus altere o curso da sua vida. Sim.
não é? Então, quantas pessoas já não ouviram, né? Porque Deus amou o mundo, né? Lá João 3,16. Mas é tão diferente quando um toque de Deus, uma palavra de conhecimento, uma cura acontece, né? Uma experiência Aí viva, a pessoal, pessoa né? não vai ouvir falar que Deus ama o mundo, mas ela vai experimentar na sua própria vida o amor dele. Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença, exatamente. E então nós temos aí depois na apostila várias recomendações para ativar o dom profético, né? Eu não vou ler os exercícios, eu vou deixar para que você depois consulte na sua própria apostila ou no livro, no manual, e então para colocar em prática, né? Mas assim por cima algumas recomendações, né? Não usar aquele vocabulário crentez, evangeliquez com as pessoas lá de fora, as pessoas que não são da igreja, nas ruas, né? Então nós não podemos usar um vocabulário que elas não estão familiarizadas, porque isso vai gerar um afastamento, né? Uma dificuldade da pessoa nos ouvir. Então, também aí nós temos que, né, ter aquela fé e traçar aí, Senhor, qual é a pessoa que hoje eu vou levar, né, a tua palavra, vou levar a experiência, a ferramenta profética. E nós sabemos que o Espírito Santo nos dá as pessoas, ele nos dá dicas para nós sabermos quem são estas pessoas, né? Através do nome, através da aparência dela, da roupa, de algum adereço, de alguma coisa que ela esteja portando, ou seja, uma palavra de conhecimento mesmo. Enfim, nós já, né, passamos aqui vários exercícios que nos ajudam a descobrir essas pessoas, e aqui chama caça ao tesouro, né? Então, isso é importante, os nomes nos crachás também nós já vimos aqui, que é uma dica também para liberar uma palavra profética sobre a vida da outra pessoa. E depois nós temos aqui algumas perguntas, né, para reflexão. E eu vou só dizer aqui as minhas respostas, né, porque nós não estamos no presencial. Existe alguém na sua rotina que você gostaria de entregar uma palavra profética de encorajamento? Como você irá se preparar para abençoar esta pessoa? Então, eu digo por mim mesma, sim, a uma pessoa, e é claro, eu estou me preparando para fazer esta abordagem, porque vai envolver mais do que palavras, né? E também aconteceu algo assim diferente comigo a semana passada, em que eu acordei com a visão, né, e eu vejo agora até com os meus olhos abertos, uma pessoa, um homem, e essa pessoa eu não conheço, já passei assim por todas as pessoas do meu relacionamento, e eu não me lembro de ninguém. Mas eu achei muito interessante, porque na terça-feira, né, nós fazemos a entrega de leite aqui para as pessoas, né, do programa Viva Leite do governo, e aí eu vi assim uma pessoa se aproximando de máscara, é claro, então ficava um pouco mais difícil, mas me lembrava muito a pessoa que eu vi, né? E aí na hora eu perguntei, Senhor, é essa pessoa? E
Então eu titubeei, porque eu estava servindo, né, as pessoas, eu não podia interromper naquele momento, eu teria que pedir para ela esperar um pouco. E agora eu já estou me programando para a próxima entrega, eu estar mais atenta e quem sabe aí já vai ser liberada a palavra que o Senhor quer para essa pessoa. Então é algo assim que nunca tinha acontecido antes. Né? Vai começar. Foi uma caça ao tesouro, né? Porque veio a fisionomia da pessoa. E Exato. agora o restante vai vir a hora que eu abordar, porque não veio tudo. É sempre assim, né? Não, é por parte e a sua fé vai crescendo, né, nessa experiência, né? E aqui também tem uma pergunta: avalie-se numa escala de ousadia como está o seu evangelismo profético com amigos, familiares ou pessoas desconhecidas. Então, para algumas pessoas, assim, para mim, às vezes é bem confortável, né? No que diz respeito, assim, a pessoas próximas, pessoas conhecidas, pessoas, né, que até mesmo entram para uma reunião, uma celebração, fica mais fácil, mas ainda me falta o teste de ir lá fora e abordar pessoas estranhas. Como você pode obter mais confiança e se sentir mais confortável em compartilhar uma palavra profética? É claro, eu vejo, no meu caso, que a prática é que vai nos dar mais segurança, vai nos deixar mais à vontade. Né? O exercício, né? Porque é isso que vai nos deixar, assim, um pouco mais firmes, né? As experiências que nós vamos acumulando, né, em fazer isto. Qual é o seu maior obstáculo no evangelismo profético? E quando eu estou aqui falando de mim, você pense aí em você, ok? Então, como eu já disse, coragem para falar com pessoas desconhecidas. E a segurança só vai crescer à medida que eu, né, no caso, for praticando, e você também. Qual é a sua maior qualidade no que diz respeito ao ministério profético? Eu creio que o conhecimento da palavra de Deus e as experiências já vivenciadas trazem segurança, né? Trazem uma segurança de que você vai saber responder, né, para aquela pessoa, o que ela perguntar, ou a reação que ela tiver, né, porque às vezes pode ser um agnóstico, pode ser um ateu, pode ser, né, de uma outra religião. Então, nós precisamos ter um embasamento aí bíblico. Atletas normalmente se visualizam vencendo ou atingindo metas específicas. Você vê que esse tipo de visualização ou imaginação seja uma ferramenta espiritual para criar confiança e atingir metas? Então, eu nunca pensei em termos de estabelecer metas para evangelismo. Né? Não herdei essa cultura, né, dentro do cristianismo, por onde eu passei, as igrejas, né, por onde eu passei. Mas eu digo, é bem-vindo, porque nós temos que nos planejar para fazer as coisas, nós temos que nos organizar, nós temos que nos equipar, e nós temos também que mensurar os resultados, né, para ver se eu estou indo bem ou não. E corrigir rotas, né? Eu, assim, aí eu fico pensando aqui com os meus botões, a maneira como a gente lida com as pessoas que a gente são de fora, não são do círculo de intimidade da nossa convivência, é fundamental. A maneira como você aborda a pessoa no metrô, na rua, num restaurante, a atenção, o carinho, o respeito que você dá a ela, eu acho que isso abre
o caminho, abre a porta para que você venha com uma abordagem de bênção na vida dele, né? Se você é muito E fechado... sempre através de relacionamento. É né? relacionamento, porque tudo é relacionamento, né? E a maneira como você se comporta lidando com pessoas, você precisa avaliar isso. Porque aí está o coração da grande comissão, né? Senão, você vai bater em algumas coisas que vão trazer conflito, discussão, a pessoa vai virar as costas. Então, eu acho que é nessa hora... Tem que ser equipado. Exatamente, é também, nessa né? hora Por que isso você... que esse é o papel da igreja. Você tem que entender a maneira como você leva a pessoa de Cristo para os outros, né? Eu estou vendo aqui a Joana e eu estava exatamente lembrando daquilo que ela me contou a respeito de uma experiência lá no círculo familiar dela. A maneira como você... Pensei também no cunhado da Teresa, que é a minha esposa, né? A maneira como as pessoas levam Cristo, levam o Evangelho, apresentam Deus para as pessoas, pode atrair ou pode... Afastar, pôr barreira. por barreiras. Aí, para romper essas barreiras depois, gente, vai dar um trabalho maior, né? Então, é nesse tipo de reflexão que eu estava pensando aqui comigo. Então, nós estamos aqui encerrando, né? Aí pergunta qual é o método profético ou ativação profética favorita, né? E por quê? Para mim, é a palavra de conhecimento associada ao dom de profecia, porque já fui usada várias vezes e hoje facilmente eu percebo quando isso está acontecendo. E é impactante, né? É. Até mesmo aqui dentro da igreja. Porque a pessoa, ela percebe Deus falando com ela. Exatamente. Né? E de uma maneira muito específica, muito próxima. E para nós que estudamos e ficamos lendo muitas coisas, os grandes homens que Deus usou, muitos se moveram nesse dom do conhecimento, da palavra de conhecimento. Porque é impactante, principalmente para o evangelista. Sim, né? sim. Agora vamos, né, para outro capítulo, o capítulo 10. E eu quero começar com aí uma afirmação. Deus designou pessoas para esferas de influências onde o dom profético e a graça sobre elas possuem um grande impacto. Então, vamos ver aí o que são estas áreas de influência. Então, capítulo 10 tem o tema Uma Palavra para os 7 Montes. Aí voltamos, que amanhã vamos falar sobre isso. sobre isso também. Então, família? Amanhã é família. Amanhã é família. O objetivo aqui da lição é explorar a ideia de influenciar os 7 montes da sociedade, ativar profeticamente sua esfera primordial, né? Esfera de influência primordial. A minha, a sua, aqui a do pastor Valdinei. Nós precisamos descobrir qual é a nossa esfera principal. E ali naquela esfera, ou naquele setor, ou naquela área, ou território, enfim, o impacto é muito mais significativo. Você flui mais ali do que talvez em outra área. A grande comissão é um mandato mundial para todo cristão. Vamos lá, Marcos. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Em 1975, Bill Bright, fundador, né, do campus Cruzada para Cristo, e Lauren Cunningham, fundadora da Jocum, Jovens com uma Missão, eles estiveram juntos. E aí Deus deu uma palavra específica, né? Um entregou para o outro
uma mensagem. E aqui nós temos uma definição também, que uma cultura, ela é formada por 7 moldadores de montes em uma sociedade. Se conseguirmos influenciar cada uma dessas áreas para Cristo, nós ganharemos a cultura das nossas nações. Então, naquele tempo também, né, Francis Schaeffer recebeu também uma mensagem similar. Nós temos visto, já dissemos aqui, inclusive no Tendências, que essa visão sobre os 7 montes e a influência da igreja nessas 7 áreas da sociedade é algo que o Espírito vem falando à igreja desde 2012, né? Mais ou menos, pelo menos para Johnny Enlow foi em 2012. E aí, ao mesmo tempo, ele descobriu que outros também estavam recebendo, e nós até já citamos aqui alguns nomes. E para nós aqui da CCA, isso está chegando aqui de uns 2 anos para cá, né? Então, vocês vejam que para nós é bem recente, nós estamos descobrindo isso, mas a cada vez nós estamos vendo que outros ministérios no Brasil e além do Brasil também estão recebendo essa revelação. Então, por isso que é importante nós transmitirmos, né, para que todos fiquem cientes daquilo que o Espírito Santo está falando. E esses 7 montes, eles são constituídos pelas áreas de negócios, governo, mídia, artes e entretenimento, educação, família e religião. Então, nós vamos ver aí como que isso agora, né, pode funcionar através das pessoas proféticas. Então, muitos são levados, né, a orar por personagens aí famosos, líderes políticos, e isso tudo, magnatas, né, da área do negócio. Então, isso é o Espírito levando, né, os intercessores e as pessoas proféticas a gerarem no mundo espiritual uma mudança que precisa acontecer. Então, veja, a igreja ela tem o dever, né, de influenciar todas essas áreas da sociedade e não se trancar em 4 paredes e deixar o diabo tomar conta de tudo. Não é verdade? Olha, a partir de 68, que é um ano assim bastante conhecido, né, principalmente na nossa cultura ocidental, a influência dessa revolução cultural, não é? Eu acho que o Espírito Santo já estava de olho nesse negócio. Ele falou: se a igreja recuar para dentro do templo e se fechar numa redoma de santidade, nós não vamos atingir as pessoas, a sociedade, as nações, porque vai ficar muito limitado. Então, aí eu acho que o Espírito... E o mal vai crescer, E o mal né? vai crescer, porque a iniquidade só vai tomando conta dessas áreas de influência, que são culturais, viu? Usando uma expressão mais ampla, tá bom? É ideológico, né? A igreja tem que se fazer presente nessas áreas, para mostrar a visão de Deus para as pessoas, para as nações, para a sociedade, e manter o nosso legado aqui. Não é? E preparar para a próxima geração, Exatamente. né? Vamos ler aí 1 Timóteo 4, 7 a 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa,
tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E 1 aos Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Já aproveita ler Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Bem, estamos falando de cultura. Nós fomos criados por Deus, né? E reconciliados em Cristo Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Nós estamos aqui na terra, mas temos que trazer os valores essenciais do reino de Deus aqui para a terra. Primeiro, na nossa própria vida, e também levar, né, essa influência para outras pessoas. Então, todos aqueles que se convertem ao cristianismo, ou seja, a Jesus Cristo, eles entram, né, para o reino de Deus, para a cultura do céu, para a cultura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e que vai nortear o nosso modo de ser, de viver, né? Sim. O nosso comportamento, a nossa cultura, certo? Então, aqui na terra tem um povo que tem a cultura do céu e que quer viver essa cultura do céu, né? E essa cultura só vai trazer o que é bom para as pessoas. Então, nós precisamos compreender isso, ou se nós nos calarmos, nós vamos ser sufocados pela cultura que jaz no mundo. E essa cultura, ela é contrária aos valores morais, éticos da palavra de Deus. Então, tudo que o cristianismo pode trazer para a humanidade é bom. É Isso. bom. Então, deixemos que essa cultura cresça, né? E ela possa influenciar essas 7 áreas. E o interessante, né, é que nós não vamos ficar mais santos se a gente se esconder dentro da igreja. Esse é um engano, pelo contrário. Nós vamos ser omissos, né? Aí é omissão, né? É outra coisa. Mas é indo para fora que a nossa santidade é solidificada, não é? Ela é enraizada e ela se torna um grande potencial de poder, né? A manifestação de Deus na vida das pessoas. E veja, essa influência que a igreja deve exercer nessas 7 áreas, né, da sociedade, é uma influência benéfica, é uma influência pacífica, não é a força, não é pelas armas. Nós jamais atuaremos dessa maneira. Não vamos coagir ninguém. Entende? É sempre em amor, é sempre respeitando as pessoas, né? Nós não somos fomentadores de revolta, jamais. Nem Jesus fez isso. E nós estamos recuperando coisas que aquela tradição religiosa foi deixando de lado. Por exemplo, a dança na igreja, Isso. o teatro na igreja. Não adianta falar, isso é do diabo, isso é da carne. A igreja, na área educacional, Exato. abrindo escolas cristãs, né? Exato. Quanta coisa. Os empresários cristãos administrando, né, liderando seus funcionários dentro do padrão moral, ético, cristão. Isso tudo é muito bom para a sociedade. Nós estamos rompendo barreiras, né, paradigmas. Por exemplo, aqui é comum
a gente vê os pastores pregando com a roupa que a gente usa no dia a dia, normal, né? Mas não, para subir no púlpito e pregar a palavra tem que usar terno e gravata. Tem hora que você vai usar isso e tem Há hora que não. momentos, porque até um Né? executivo sabe disso, um político sabe Sim. disso, mas não é uma imposição para todo momento. Exato. Né? Há lugares e lugares que você deve se vestir de acordo. E nessa né? liberdade nós estamos influenciando a nossa geração. E introduzindo a cultura que vem do céu. Né? Exatamente. Agora, em qual área eu preciso ser treinada? Em qual área você precisa ser treinado? Então, ele dá o exemplo aqui, né, de uma pista de competições onde existe mais de 20 modalidades de esportes. E cada atleta, né, dentro da sua modalidade, ele vai ter um tipo de treinamento. Então, o que corre é um outro estilo, né? O que lança dardos é outro estilo, enfim. O que lança não precisa treinar tanto a corrida, não é? Então, cada um dentro da sua área. Uma necessidade específica. Por exemplo, porque Deus vai dar sua área Exato. de influência. Um piloto de Fórmula 1, ele tem que treinar muito a musculatura do pescoço, por causa das curvas em alta velocidade que ele faz. É específico, mas para quem anda de bicicleta, talvez não há necessidade disso. Não é? Então, cada coisa exige um treinamento, um exercício. Vamos ler 2 Coríntios 10, 13 a 16. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Bem, o que precisa aqui, de acordo com o texto, é determinar a sua área de influência. Então, se você ainda não sabe qual é essa área, há algumas perguntas aqui que vão ajudar você a descobrir, Sim, ok? a identificar Porque isso. essa área de influência você pode receber diretamente de Deus, né? Ouvindo um comando de Deus de uma forma aí sobrenatural. E você pode também, até as pessoas à sua volta, identificar essa área de influência e você mesmo descobrir através de uma série aqui de 4 perguntas. E essa confirmação acontece naturalmente. Acontece. É impressionante. Primeiro, em qual área eu tenho visto uma maior quantidade de influência, favor e autoridade? Por exemplo, como que Deus me usa? Em qual área que eu atuo com maior influência, favor e autoridade? Segundo, em que áreas as tarefas, os resultados e as promoções vêm mais facilmente até mim? Então, quando eu atuo naquela área, as coisas acontecem mais de uma rápido. maneira mais fácil. Terceiro, onde tenho visto mais sucesso com menor esforço? Em tudo que você é bom, você não precisa se esforçar tanto. Onde você sua para fazer e ainda não sai muito bem, não é
a sua área. É bom avaliar. Tá? Em qual área eu sou mais motivado a trabalhar duro e a perseverar? Então, onde você vai até o fim, porque você está ali totalmente envolvido. Essa é a sua área. Mas é aquilo que você tem dito para nós aqui. Se não tem quem faça, eu faço por amor ao Senhor, né? Por reverência e por amor às pessoas. Né? Por senso de responsabilidade. Mas tem algumas áreas que você flui e ninguém precisa empurrar. Você vai só... Você é vai automotivado. Exatamente. Tem as características, tem os dons, tem os talentos. Então, a responder essas perguntas vai aí ajudar muito, né? Você a descobrir qual é a sua área de influência, em qual desses 7 montes é que Deus vai te usar e está te usando mais. Então, nós vamos descobrir isso através da observação. Nós precisamos também, né, olhar para nós e anotar as coisas, né, porque isso vai ser muito bom. Então, e ele usa aqui, no início da frase do texto que nós lemos, conforme a reta medida que Deus nos deu. Ou seja, é a graça. Tudo vem dele, não adianta, ninguém é dono de nada, né? Tudo vem dele. E por isso nós devemos dar glórias a ele, né? E essa multiforme graça de Deus presente na igreja local, eu me alegro muito de ver tanta diversidade. E aí onde sabe? A igreja, ela preenche tudo, ela é o complemento, ela é, entendeu? Porque está distribuído, né? Exatamente. No corpo de Cristo. Exatamente. E aí algumas recomendações, né? E também a primeira parte aqui é você descobrir o seu monte de influência. Então, ele faz uma pergunta: em que área eu tenho visto a maior influência, favor e autoridade? Olhando para a minha vida, a área da religião. Não é a área do governo, não é a área da educação, não é a área da política. Mas você já esteve lá, né? Então... Já andei por alguns lugares, Isso. mas onde eu me sinto em casa, à vontade, é na área da religião. Ok. Em que área os resultados e as promoções vêm mais facilmente? Claro, na área da religião, para mim. E você, dentro do monte da religião, você está encontrando o seu monte específico, que é o Tem a profético, ver com a nação né? também, Não, né? exatamente, mas você vê como Deus vai tornando a nossa unção mais específica. Mas olha, até você juntar tudo, você tem que olhar lá para trás. Foi há tanto tempo que Deus me usou, né, para trazer um comando para abrir os céus da nação brasileira para a proclamação do Evangelho. Aí já foi a um nível nacional, não é num contexto só de igreja local, né, a nível de nação. E onde tenho visto mais sucessos com menos esforço? Na área da religião. Eu não me dei bem na política, né? Em que área eu sou mais motivado a trabalhar duro e perseverar? Sem dúvida, na área da religião. Em que área as pessoas respondem mais positivamente aos meus dons? Na área da religião, você vê? Não tem como fugir, né? Tá aí, confirma mesmo, né? Através dessas perguntas ajudam mesmo você a confirmar aí sua área de influência. Então, depois tem treinamento, ele orienta aqui, né? Fazer um diário profético, isso eu já tenho há muitos anos, né? Tudo que Deus fala está lá anotado, eu escrevo tudo. E depois, né, interagir com outros grupos também, né, para que cada um fale aí da sua área, isso já vem na área do exercício prático, né?
E depois, para encerrar aqui, as perguntas para discussão e reflexão. Então, aí ele faz a pergunta, né? Você diria que o seu principal monte de influência foi atribuído por Deus ou através das perguntas aqui da lição? Então, eu digo, para mim foi atribuído por Deus mesmo, porque isso vem muito antes de eu conhecer esse material. Mas é claro que ao estudar esse material, simplesmente confirmou, né? Porque são corretas essas perguntas. E em qual nível você diria que a sua fé está atualmente, né, sendo exercida para o monte, né, da sua influência? Então, você seria um iniciante, um amador ou um profissional? Iniciante não posso dizer, porque Deus já tem me usado já há muitos anos. Profissional não me considero também tanto assim, estou descobrindo coisas novas ainda. E então eu coloquei aqui amador, né? Já assim... A caminho, né? A caminho, né? A caminho. Porque tem muito ainda por aprender, né? Isso não tem fim, essa Aí, escola não tem ele fim. pede para ler o texto lá em 2 Coríntios 10, 13 a 16, que fala, né, de Paulo, que, aliás, é o texto que nós já lemos, Sim, né? exato. Então, a minha resposta, eu olhando para Paulo, eu vejo Paulo na área da religião, porque Paulo levou o evangelho aos coríntios e ele esperava que a fé dos coríntios crescesse para ir além deles, né? Ir para outro lugar. E Paulo pregou a todo tipo de pessoa, inclusive a pessoas influentes. Ele começou pelo próprio círculo nacional, né? Que são os judeus. Mas depois, e ali foi rejeitado. Foi rejeitado, mas ele não desistiu, ele continuou trabalhando. Até que Deus apontou outro rumo para ele. Aí sim. Paulo era teimoso nesse sentido, ele é insistente. Ele primeiro ia para a sinagoga para pregar para os seus compatriotas, né? E aí ele era rejeitado. Aí foi, até que ele disse, então agora eu vou para os gentios. E aí, então, ele depois é chamado o apóstolo dos gentios, né? E o que mais viajou? Para fora de Israel. Olha, levou o evangelho para todo lugar, né? O mundo conhecido da época. Isso. Então, nós vemos aí que Paulo... Então, para mim, o monte de Paulo era o da religião, porque ele não atuou na política, no governo. O de Pedro também era o da religião. E Pedro, ele só queria pregar para os judeus, mas Deus teve que dar uma experiência para ele, né? Para ele poder aceitar os gentios. Quebrar esse paradigma de que Deus trabalha vários montes ao mesmo tempo, usando pessoas diferentes. Para todos eles. Deus precisa que todos eles estejam sendo influenciados, né, pelos cristãos. Né? Alguém poderia falar assim, mas eu vou ser missionário, vou ser um evangelista no meio de uma tribo indígena. Alguém poderia falar assim, mas isso é perda de tempo. Não é. Deus ama as pessoas e onde for necessário estabelecer uma vitória sobre aquele monte, ele vai levar alguém lá. Sim. Não é? É isso. Bem, então encerramos aqui, né, o capítulo 10. E na próxima nós iremos para o capítulo 11. Agora vamos ver as pessoas que estão conosco. Sim. E agradecer a presença aí de todos, né, da Cícera, da Marli, da Laura, da Luísa, do Alexandre, Toninho, Marli, Lucas, Helena, Joana, pastora Tereza, Valdirene, ok, que vocês possam ter sido aí enriquecidos com esta palavra, com esta aula, propaguem, passem, né, o assunto para outros. Nós aqui da CCA precisamos estar todos unidos numa mesma visão, falarmos a mesma visão, termos a mesma cultura, para que realmente nós possamos fazer diferença
aqui na terra. Libera uma palavra profética para todos, que todos possam prosperar na medida que Deus tem para cada um. Isso, então você aí esteja atento para perceber, né, qual é a área que Deus te leva, né, a orar, a interceder, que tipos de pessoas influentes Deus traz para você, entendeu? Então, você tem a sua forma e Deus vai te usar do seu jeito. E você não tente ser o que outra pessoa é, mas flua naquilo que Deus está dando para você. E a CCA agradece. Amém. E Amém? o reino dos céus e o Paizinho também. Um abraço a todos, ok? Deus abençoe vocês.